A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 6. Porque os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. O homem é tripartido. Ele tem espírito, alma e corpo. O espírito é a nossa parte mais interior, o corpo é a parte mais exterior, a alma, parte principal do nosso ser, fica entre os dois. Como resultado da queda, Satanás, como a árvore do conhecimento, entrou na carne do homem. Como resultado de crermos em Cristo, Deus, como a árvore da vida, entrou em nosso espírito. Portanto, as duas árvores que uma vez estiveram no jardim, fora do homem, estão agora dentro de nós, uma em nossa carne e a outra em nosso espírito. Se lermos Romanos capítulo 7 cuidadosamente, veremos que Paulo disse que em sua carne não habita bem algum, somente pecado. O pecado, na realidade, é a natureza maligna de Satanás. Dizer que o pecado habita em nossa carne significa que Satanás, o maligno, está em nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 16, um versículo que prova que Deus está em nós, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Assim, todo cristão genuíno é um jardim do Éden em miniatura. A mente da sua alma representa o seu eu, o pecado em sua carne representa Satanás, e o espírito em seu espírito representa a Deus. Como no jardim do Éden, as três partes formam uma situação triangular dentro de nós. Leitura de hoje. A semente dessa situação triangular foi semeada em Gênesis 2 e o crescimento da semente é encontrado em Romanos capítulo 8, onde vemos o aflorar das duas árvores. Romanos capítulo 8, versículo 6, diz que a mente posta na carne é morte e a mente posta no espírito é vida e paz. Em Gênesis capítulo 2, as duas árvores eram objetivas. Em Romanos capítulo 8, elas são subjetivas. Nunca deveríamos dizer que essas duas árvores já não estão mais conosco. Mesmo enquanto lê esta mensagem, elas estão dentro de você. Assim, em Romanos 8, encontramos um jardim do Éden atual. Romanos capítulo 8, versículo 2, menciona a lei do Espírito da vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Em Romanos 8 temos duas leis, a lei da vida e a lei da morte. Essas duas leis são os dois princípios das duas árvores em nossa experiência subjetiva. No jardim, o homem estava diante da árvore da vida por um lado e diante da árvore do conhecimento por outro lado. Agora, como os que foram representados por Adão em Gênesis 2, temos a árvore da vida em nosso espírito e a árvore do conhecimento em nossa carne. Precisamos decidir se pomos nossa mente na carne e sofremos morte, ou se pomos nossa mente no espírito e desfrutamos vida e paz. Ao colocar nossa mente no espírito, residimos em Cristo, que como espírito que dá vida habita em nós, nosso espírito. Aprendemos em Romanos 8
que tudo o que precisamos fazer é voltarmos nosso ser para a pessoa viva que habita interiormente em nosso espírito e sermos um com ele. Quando nos voltamos para ele e pomos nossa mente nele, temos vida, paz, luz, conforto, força e tudo o que precisamos. Nossa sede é saciada e nossa fome é satisfeita. Para pormos nosso ser no espírito mesclado, precisamos orar. Quão facilmente somos desviados do espírito divino em nosso espírito. Nossa mente é tão rapidamente atraída para outras coisas, portanto precisamos orar. Principalmente não para pedir ao Senhor que faça algo por nós, mas para manter nossa mente posta no espírito. Esteja certo, o Senhor cuidará de você e fará tudo por você. Assim, na oração, você não precisa estar ocupado com as suas necessidades, como, por exemplo, amor ou paciência. Ao contrário, ore para manter-se em contato com a pessoa viva em seu espírito. Quanto mais você mantém contato com ele, mais desfrutará dele. Deveríamos simplesmente louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso amor, nossa paciência e nosso tudo. Se o louvarmos dessa maneira, declarando quão bom é o Senhor, espontaneamente amor e paciência fluirão de nós. Quanto mais colocamos nossa mente na pessoa viva em nosso espírito, mais Ele mesmo vive por nós.